Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, nós iniciaremos os estudos sobre criptografia. Os seguintes temas serão abordados. Primeiramente, uma motivação sobre o assunto criptografia, as primeiras definições sobre criptografia, um simples exemplo sobre como conduzir criptografia, a seguir, um breve histórico sobre a criptografia ao longo do tempo, uma visão geral sobre os sistemas criptográficos e, por fim, três características essenciais dos sistemas criptográficos. Iniciaremos com a motivação. Um bom exemplo para entender a importância da criptografia nos dias atuais é o cenário do comércio eletrônico, onde nós temos dispositivos. Aqui de um lado, esses dispositivos são chamados de clientes, e nós temos outros dispositivos deste lado que são os servidores, são as lojas, certo? Neste cenário, os clientes e os servidores, eles operam com vários tipos de arquivos, principalmente arquivos sigilosos. Por exemplo, nomes, documentos, CPF, por exemplo, e também cartões de crédito. Nesse cenário, duas perguntas são essenciais. A primeira, como os dados sigilosos trafegam sem que terceiros não autorizados possam capturá-los? Ou seja, quais mecanismos existem em cenários de comércio eletrônico que permitem que a origem e o destino trafeguem dados sigilosos e que o terceiro, lembra da aula passada, Trude, não consiga capturar tais dados? Uma outra pergunta importante para o cenário de comércio eletrônico é a seguinte: como as entidades sabem que estão conversando entre si, ou seja, como elas podem criar um nível de confiança? No exemplo do comércio eletrônico, como o usuário Alice sabe que está negociando com o usuário Bob e vice-versa? Essas duas perguntas são essenciais, pois elas vão motivar o estudo de criptografia. Nós veremos que essas duas propriedades, dados sigilosos trafegando sem que terceiros não autorizados capturem, ou mais do que isso, não consigam ler esses dados, e essa relação de confiança entre as entidades, ambas as propriedades elas serão obtidas com o auxílio de mecanismos criptográficos. A próxima parte da aula envolve as primeiras definições sobre criptografia. A nossa primeira definição diz o seguinte: criptografia é a ciência responsável por manter trocas de mensagens seguras. Contudo, o termo seguro ainda é extremamente subjetivo, ou seja, a definição 2 melhora um pouquinho a definição 1 e diz o seguinte: criptografia é o ato de alterar uma mensagem para esconder o significado desta. Contudo, nós precisamos entender como essa alteração da mensagem é feita. Isso justamente é feito com o auxílio de algoritmos criptográficos. Uma outra definição pode ser mostrada aqui, que seria o seguinte: um algoritmo de criptografia consiste de uma série de passos utilizados para cifrar e decifrar uma mensagem.
Ao longo das aulas, nós veremos quais passos são esses, como essa cifra será feita, como o processo reverso, que é decifrar, será feito. Esse é um dos objetivos principais do curso. Entender justamente aí os diferentes passos de um algoritmo de criptografia. Ou seja, nós vimos que o algoritmo de criptografia é composto por passos, certo? Passos esses que vão nos auxiliar a cifragem e decifragem. Dois passos interessantes surgiram aqui. Vamos entender quais são eles. Então, primeiro, a cifragem. O que seria uma cifragem? Seria o processo de disfarçar, nós vimos como alterar também ali no slide passado, a mensagem original, certo? A mensagem original será chamada daqui em diante também de texto claro. Já o processo de decifragem envolve a transformação do texto cifrado de volta ao texto claro original. Então nós temos aí uns termos interessantes: texto claro, texto cifrado, texto original. Trabalharemos com esses textos de maneira intercambiáveis ao longo do curso. E esses processos de cifragem e decifragens são realizados com auxílio de algoritmos aí que vão implementar diversas funções matemáticas. Então, nós veremos que dependendo do algoritmo, ele vai desenvolver algumas funções matemáticas. Tá? Isso varia muito de um algoritmo para outro algoritmo. Um outro conjunto de definição básicas envolve então o seguinte: o que seria o texto claro? Seria justamente a mensagem original, sem modificação. Seria a entrada do algoritmo. O texto cifrado seria a saída do algoritmo, em que entrou o texto claro, também conhecido como mensagem codificada ou modificada. Uma outra definição interessante é a de criptoanálise. Seria justamente o estudo das técnicas para decifrar uma mensagem sem conhecer o processo usado para decifrá-la. Na próxima aula nós veremos um pouquinho mais sobre criptoanálise. E uma definição que engloba criptografia e criptoanálise, que é justamente a criptologia. É uma área que reúne o conhecimento de criptografia e criptoanálise. Muito importante, o objetivo principal do curso é fornecer para os alunos uma base muito forte aí de criptografia, certo? Nós teremos somente uma aula aí para vocês entenderem a importância da criptoanálise no processo. De posse das primeiras definições, nós podemos fazer um exemplo para ilustrar o funcionamento de um método de criptografia. Um exemplo muito simples e clássico na área é o da cifra de César, que seria o seguinte: a substituição de cada letra na mensagem por uma letra que está a 3 posições à sua frente. Então vamos considerar o texto claro de Meet me after the toga party. É uma frase muito clássica em livros, textos básicos de criptografia. Utilizando a ideia da cifra de César, em que uma letra vai ser substituída por uma outra letra 3 posições à sua frente, essa seria o resultado do texto cifrado. Então vamos olhar aí para a primeira frase, para a primeira letra no texto claro, que seria o M. O M, utilizando a nossa tabelinha aqui, ele deveria ser substituído pelo P. Por quê? Nós deslocamos o alfabeto original em 3 posições. Com o auxílio desse deslocamento, nós temos uma frase que agora, texto cifrado, ele está, o texto original, ou seja, ele está oculto, ele foi alterado
por essa regrinha simples da cifra de César, certo? Essa é conhecida como uma substituição, uma cifra substituição monoalfabética. Próxima aula nós veremos alguns outros exemplos de cifras de substituição bem comum. Bom, mas esse é o único algoritmo que existe, né? Ou seja, os sistemas atuais eles usam um algoritmo muito simples, que é simplesmente uma transposição ali, né? Uma substituição de 3 letras, né? Uma substituição monoalfabética simples. Será que os sistemas modernos utilizam esse algoritmo? Nós veremos que não, né? Veremos que a criptografia ela evoluiu conforme os diferentes tipos de ataques que foram feitos contra os algoritmos. Tá? Então, a cifra de César é uma cifra antiga. Conforme o tempo foi passando, as pessoas identificaram diversas vulnerabilidades nela. Isso ocasionou o nascimento de uma outra cifra. Nem veremos nas próximas aulas, a cifra de Vigenère. E com o tempo, com a utilização, ela também foi ficando fraca. Né? Outras cifras foram surgindo. Nós temos um exemplo clássico. Seria um algoritmo que foi muito utilizado, é o DES. Vários ataques no DES originaram um outro modelo de criptografia, que é o AES, e assim por diante. Ou seja, a criptografia ela está em constante evolução, justamente porque o poder computacional que está à nossa disposição também está em constante evolução. Então, nós podemos afirmar que a área militar e também as aplicações aí provenientes da internet foram os principais catalisadores para a evolução da criptografia ao longo dos anos. Nós veremos agora um breve histórico sobre o desenvolvimento de modelos criptográficos no decorrer do tempo. Essa figura que foi retirada da revista Fox Magazine, ela ilustra aí, a transição desde a cifra de César, né, cifra monoalfabética, super simples, até trabalhos que culminaram aí no desenvolvimento de algoritmos mais robustos e bem diferentes daquelas cifras monoalfabéticas. Por exemplo, o RSA é um tipo de criptografia, de algoritmo assimétrico, certo? Que nós veremos ao longo do curso. Então nós temos aí, conforme as cifras vão sendo quebradas, novas cifras vão surgindo. Cifras foram quebradas, novas cifras foram surgindo. E é assim que acontece o desenvolvimento da criptografia. Vimos que o modelo de criptografia ele envolve um texto claro, uma série de procedimentos e a saída de um texto cifrado. A ideia agora é mostrar como esses termos eles podem ser identificados, uma visão geral aí dos algoritmos de criptografia. Essa figura, que foi extraída do livro Criptografia e Segurança de Redes, de William Stallings, é um livro clássico na área, ela mostra os principais pontos de interesse de um modelo de criptografia. Desde a mensagem, claro, essa caixinha aqui que nós vamos chamar de algoritmo de encriptação ou algoritmo de criptografia, passando pelo algoritmo de decifragem e a mensagem chegando ao destino e voltando à mensagem clara. Essa é uma notação que vai ser bastante utilizada ao longo do curso, ou seja, o texto em claro X cifrado com a chave K gera o texto Y. O E tem a ver aí do inglês encrypt. Certo?
Ou seja, essa figurinha deixa muito claro que, desde a origem da mensagem, que é a mensagem aí X, essa mensagem ela vai entrar nesse algoritmo de criptografia, que nós não temos muitos detalhes de como é que ele vai funcionar. Mas, juntamente com esse algoritmo de criptografia, uma chavezinha que a gente vai denotar aí por K também vai ser a entrada desse algoritmo de criptografia. Ou seja, ao combinar no modelo de criptografia, o encrypt, a chave K com o texto X, nós teremos uma saída Y. E é justamente esta saída Y que vai trafegar no meu canal seguro até chegar no destino. No destino, o destino de posse da chave K e conhecendo o algoritmo que foi utilizado para cifrar, ele vai fazer o processo reverso e vai fazer o seguinte. Vou usar o processo reverso D, o decrypt, utilizando a mesma chave K, mas agora no texto Y. Eu espero que, após fazer as devidas contas, eu vou chegar no meu texto, em claro, X. Essa figura ilustra uma visão geral de qualquer algoritmo de criptografia, certo? Então temos coisas bem interessantes aqui agora. O texto claro, temos o algoritmo de criptografia juntamente de uma chave e do outro lado temos o processo reverso, em que o texto cifrado e a chave vão fazer parte desse processo reverso até a saída do texto claro. Algumas observações podem ser feitas naquela figurinha. Por exemplo, nós não podemos confiar a segurança com base no sigilo, tá, do método algoritmo de criptografia. Por exemplo, uma empresa acabou de elaborar um modelo de criptografia, mas as pessoas não sabem quais são os passos, quais são as funções matemáticas ali por trás do algoritmo, ou seja, uma caixa preta. Ninguém sabe o que está acontecendo ali. Porque se toda a segurança do modelo for baseada no sigilo do método ou do algoritmo, eventualmente esse método pode ser descoberto e a segurança vai acabar. Tá? Segurança de qualquer modelo, qualquer processo criptográfico aí, sempre deve estar com relação ao sigilo da chave, certo? Por quê? Se por algum motivo essa chave vazar, eu troco a chave e começo de novo. Tá? Então, esse é um princípio muito importante, também chamado de princípio de Kirchhoff, é o seguinte: a segurança de modelos criptográficos deve sempre estar no sigilo da chave, certo? Bom, a criptografia ela possibilita que as seguintes propriedades para a proteção da informação sejam alcançadas. Então, agora a gente pode fazer um paralelo com o que nós vimos no aula anterior, ou seja, modelos criptográficos permitem, né, que eu consiga garantir confidencialidade ou sigilo, ou seja, o conteúdo ou a existência da informação só será conhecido por pessoas autorizadas. A criptografia também permite a garantia da integridade, ou seja, a informação só pode ser alterada por pessoas autorizadas. Envia a origem, envia uma mensagem para o destino deveria verificar se essa mensagem no meio do caminho foi ou não foi alterada para ele poder rejeitar aquela mensagem possivelmente alterada. Veremos também que a criptografia permite a garantia da identidade da origem do documento, ou seja, naquele cenário com a Alice e o Bob, modelos criptográficos vão permitir que o Bob verifique que a mensagem que ele acabou de receber
realmente veio da Alice. Isso envolve a autenticidade. Ao longo do curso nós veremos isso. E uma outra propriedade interessante é o não repúdio, ou rejeição, ou irretratabilidade. É o seguinte, é um cenário onde o remetente e o destinatário eles não podem negar que uma mensagem foi transmitida em um certo instante. Esse tipo de situação acontece em um cenário onde a Alice e o Bob eles não confiam entre si e eles precisam de algo a mais do que somente a autenticidade, certo? Veremos que essa propriedade hoje em dia é atingida com algoritmos assimétricos. Tá? É assunto aí para a segunda parte da disciplina, depois a gente estudar os algoritmos simétricos. Bom, nós entendemos qual que é a motivação por trás de estudar esses algoritmos criptográficos e a importância deles para o cenário que nós vivemos hoje em dia. Vimos as primeiras definições que envolvem, né, que é a criptografia, que é um texto claro, que é um texto cifrado, o que é um algoritmo de criptografia. Vimos também um breve exemplo de um modelo de criptografia muito simples, que foi a cifra de César. E passamos por uma visão geral da relação entre um texto claro, uma chave, um algoritmo de criptografia. Qual que é a saída desse modelo para, do outro lado, o sujeito receber essa mensagem cifrada, colocar naquela mesma caixinha ali agora, mais um modelo, né, inverso, um processo inverso, a decifragem, e finalmente ter o modelo aí, ter o texto claro. Tá? Para encerrar a aula de hoje, nós veremos 3 características importantes dos sistemas criptográficos, que são as seguintes. A primeira é qual o tipo das operações usadas para transformar um texto claro em um texto cifrado. Vemos que existem algumas operações específicas aí, costumam ser utilizadas por qualquer tipo de algoritmo para transformar texto claro em texto cifrado. Veremos também que o texto, seja ele claro ou cifrado, ele pode ser processado aí por um sistema criptográfico de 2 maneiras. Tá? Nós veremos isso também aqui no item 2. E por fim, um sistema criptográfico ele também pode ser classificado de acordo com o número de chaves usado. Tá? Então nós vemos que isso é uma definição muito importante que inclusive envolve aí a criação de um novo modelo de criptografia que foi justamente o modelo assimétrico. Bom, com relação ao tipo de operações, nós veremos que a maioria, certo? A maioria dos algoritmos de criptografia realizam 2 tipos de operação, certo? Ou a substituição. Nós acabamos de ver um exemplo de substituição, foi a cifra de César. Foi trocar uma letra por outra em um alfabeto que foi deslocado 3 vezes, certo? Então a substituição é o seguinte: cada elemento do texto claro ele vai ser mapeado por um outro elemento no texto cifrado. Ele vai depender isso. Pode ser um bit, pode ser uma letra, pode ser um grupo de bits, por aí vai. Então, a substituição é importantíssima, é uma operação importantíssima para se fazer criptografia. Uma outra operação muito importante e utilizada amplamente nos algoritmos de criptografia é a transposição, certo? Transposição envolve uma reorganização, tá? Reorganização do texto claro. Tá? Veremos que os algoritmos modernos, né,
AES, que hoje em dia é um algoritmo padrão de criptografia simétrica. Eu já vou explicar o que é a criptografia simétrica. Esses algoritmos eles funcionam basicamente trabalhando com uma série de substituições e uma outra série de transposições. Obviamente que a gente precisa combinar isso aqui com algo que um terceiro não tem, que a gente vai ver que isso é muito importante, que a substituição e a transposição ela seja combinada aí com o quê? Com o K. Nós estamos chamando aí de chave, certo? Bom, nós estamos falando de criptografia, ou seja, eu tenho um texto claro, ele vai passar por uma série de operações, vai virar um texto cifrado, mas eu quero que esse texto cifrado, após uma série de outras operações, com aquela mesma chave ali, ele volte para o texto claro. Ou seja, em criptografia, é essencial que nenhuma informação seja perdida. Ou seja, qualquer operação aí precisa ser reversível. Certo. Então nós vimos que, em linhas gerais, os algoritmos de criptografia eles vão trabalhar com substituições e permutações no texto, certo? Agora, dentro daquela caixa ali, eu chamei de algoritmo de criptografia, né? Onde o texto claro e a chave vão entrar e a saída é o meu texto cifrado. Dentro dessa caixinha aqui, é o sistema que está implementando a criptografia, existem duas maneiras de como esse texto claro, né, ou se for o outro lado ali do processo, ou o texto cifrado vai ser processado. A primeira forma de processamento do texto envolve o que nós chamamos de cifra de bloco. O que seria uma cifra de bloco? Cifra de bloco envolve o processamento, né, de um bloco de elemento de cada vez, produzido um bloco de saída para cada bloco de entrada. Por exemplo, se eu tenho aí um texto, claro, seria uma cadeia de bits. Por exemplo, uma cadeia aí de 2.000 bits. Certo? Então eu tenho aqui 2.000 bits. Então suponha que esse é meu texto claro. Em uma cifra de bloco, eu não vou processar esses 2.000 bits de uma só vez. Eu vou processar eles em blocos. Agora, em bloco de qual tamanho? Depende do tamanho, depende do algoritmo de criptografia que você utilizar. Por exemplo, o DES, que foi um algoritmo muito utilizado na década de 70, 80, até nos anos 90, o DES ele operava com tamanhos de bloco de 56 bits. Na verdade, o tamanho de chave de 56 bits, ele tinha um tamanho real aí do bloco de 64 bits, tá? Ou seja, para o DES funcionar, eu preciso operar 64, teria que organizar esses meus 2.000 bits. 64, esse seria meu bloco 1. Pego os próximos 64, seria meu bloco 2 e assim sucessivamente, certo? Ou seja, uma cifra de bloco, ela processa a entrada de um bloco de elementos de cada vez e vai produzir um bloco de saída para cada bloco de entrada. Ou seja, vai ter um bloco de saída, né? Ou seja, um bloco cifrado para o bloco de entrada B1, um bloco de saída cifrado para o bloco B2 e assim sucessivamente, que ao combinar tudo isso, eu vou ter o meu texto cifrado aí, certo? Eu vou ter o meu texto cifrado, que ele também, nesse caso aí, teria os 2.000 bits. Cifras de blocos são
implementadas na maioria dos sistemas criptográficos modernos hoje em dia. Tá? E é um cenário que ele é bem interessante se eu conheço direitinho a quantidade de dados que vai ser cifrada. Então, se eu estou trabalhando com o envio de um arquivo, eu sei qual que é o começo e qual que é o final do arquivo, o envio de e-mail e por aí vai. Então, é algo que é bem interessante para ser implementado aí em software. Tá? Uma outra maneira de processar esse texto naquela caixinha de criptografia seria o que nós chamamos de cifra de fluxo. Tá? Diferentemente da cifra de bloco, onde eu vou criar blocos de acordo com o tamanho do algoritmo e cifrar todo aquele bloco, em uma cifra de fluxo eu vou processar os elementos da entrada continuamente, tá? Produzindo a saída de um elemento de cada vez. Vamos pegar aquele exemplo do meu texto cifrado, aquela minha cadeia de bits de 2000 bits, certo? Numa cifra de fluxo, o que vai acontecer? Eu vou cifrar cada um desses elementos aqui por vez. Então, eu vou cifrar um vai ter o seu qual que vai ser o bit cifrado, que nesse caso seria o 1 ou 0, e por aí vai, certo? Essa então é a ideia da cifra de fluxo. Tá? Bom, existem algumas aplicações em criptografia aí para fluxo de dados, tá? Então, uma cifra de fluxo ela pode ser adotada em situações onde existe um fluxo de dados contínuos, onde eu não sei qual é a quantidade de dados final aí no sistema. Tá? E esses sistemas são bem interessantes para serem implementados aí em hardware. Tá? Por fim, temos aí a questão do número de chaves, certo? Bom, e o número de chaves vai permitir a gente justamente definir essas duas palavrinhas que eu venho falando durante a aula, que são a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Então, vamos lá. Com relação ao número de chave, os sistemas criptográficos podem ser divididos da seguinte forma. Primeiro, se tanto o emissor quanto o receptor utilizarem a mesma chave, nós consideramos esse sistema como um sistema de criptografia simétrica, ou também chamado de sistema de chave única, secreta ou convencional. É o exemplo que a gente estava discutindo. Ou seja, aonde eu tenho uma caixinha aqui, essa caixinha entra o texto claro, M, e vai entrar minha chavezinha A. E a saída desse texto, a saída desse processo vai ser meu texto C, certo? Nesse processo, se for uma criptografia simétrica, isso envolve o seguinte, que para decifrar o texto C, né, então aqui o Bob, aqui é a Alice, o Bob precisa, além de receber o texto C, precisa ter a mesma chave K que a Alice utilizou para chegar no texto original M. Esse é um modelo convencional de criptografia, um modelo que perdurou por muito tempo, certo? Na verdade, ele é extremamente utilizado até hoje, mas era o único modelo que existia, certo? Então, aquele em que o emissor, né, a Alice e o modo receptor, eles utilizam a mesma chave, certo? Para cifrar e para decifrar. Tá? Porém, nós vimos ali naquela figurinha do breve histórico da criptografia que existe um outro modelinho também. Esse modelinho assimétrico. Nesse modelo assimétrico, as coisas são um pouquinho diferentes. Ou seja, no modelo assimétrico,
o emissor e o receptor, eles vão usar chaves diferentes para cifrar e decifrar, certo? Nesse caso, o sistema é considerado chamado de criptografia assimétrica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu vou deixar para abordar a criptografia assimétrica no devido momento aí, que é na segunda parte da disciplina. Mas em um modelo assimétrico, nós temos o seguinte: continuamos tendo essa mesma caixinha aqui de criptografia, certo? A mensagem M vai entrar, só que aqui vai entrar uma outra chave aí, tá? Eu vou chamar de chave PU, certo? Mais do que isso, eu vou chamar de chave PU, aquela do Bob, certo? Então é a Alice aqui. Nesse caso, a Alice também tem a sua caixinha aqui de criptografia, né? No caso de decifragem, ela vai inserir o texto C aqui. E veja, o emissor e o receptor vão usar chaves diferentes, ou seja, para decifrar essa mensagem, o Bob vai usar uma outra chavinha agora. A gente costuma chamar de chave privada Bob. Então veja, nós usamos chaves diferentes para cifrar e para decifrar. Tá? Não se preocupe por enquanto como é que vai ser essa mágica aí de essas duas chaves, tá? É só para vocês entenderem que esse é o tipo de modelo de criptografia conhecido como assimétrico, que surgiu aí em meados da década de 70, o RSA, certo? Para ilustrar a importância da criptografia nas comunicações que são envolvidas atualmente, trouxe 3 exemplos de aplicações para vocês. O primeiro seria aquele que eu dei no começo da aula, justamente a questão aí dos e-commerces, dos sites de compras. Tá? Então, hoje em dia, qualquer e-commerce minimamente robusto, ele utiliza aí protocolo de segurança chamado de TLS, é o Transport Layer Security. Em geral, quando você digita no seu navegador ali o HTTPS, esse S aí está associado ao TLS, né, ao S de Secure, certo? Então ele implementa diversos algoritmos de criptografia para garantir a confidencialidade, garantir integridade, garantir autenticidade, garantir não repúdio, certo? As redes sem fio que se encontram aí em domésticas, por exemplo, se encontram em muitas casas hoje em dia, elas também utilizam criptografia para proteger, seja o acesso entre o dispositivo de origem até o dispositivo de destino, e também para proteger aí a comunicação par a par entre os dispositivos, certo? Então vocês já devem ter visto alguns nomes bonitinhos ao configurarem a rede sem fio de vocês, né? WPA1, WPA2, WEP. Esses nomezinhos aí nada mais são do que protocolos criptográficos para garantir, seja o sigilo das informações, né, de uma rede sem fio, seja a integridade, seja a autenticidade ou não repúdio. Então, as redes sem fio, qualquer rede sem fio que esteja configurada, né, com esses protocolos aqui, são redes sem fio que estão operando com protocolos de criptografia. Um outro nome da moda hoje em dia são as VPN, né, as redes privadas virtuais. Essas redes privadas virtuais são nada mais aí do que canais de comunicação, certo? Onde eu tenho um computador aqui e um outro computador aqui numa organização A e aqui numa organização B. E eu gostaria que esses computadores aí, o tráfego deles ele vai passar por uma rede que a gente considera insegura, que é a internet. Tá? Nós teríamos a internet. A VPN vai permitir justamente que
esses protocolos, ou o TLS, ou o IP Security aí, ou IPsec, sejam utilizados para comunicação segura aí entre as organizações. Tá? Então, as redes privadas virtuais também são exemplos, né, de aplicações que utilizam firmemente algoritmos de criptografia. Bom, pessoal, esse foi o assunto da aula de hoje. O próximo tópico envolve o estudo dos principais ataques aos sistemas criptográficos. Obrigado e até lá.